Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Oi, Carol, boa noite para você, para o Fernando, para quem nos ouve e nos assiste. E a gente já começa essa edição do Viva Voz com participação especial, né, Vera? Exato, hoje um grande assunto do dia é o resultado das eleições ali em vários lugares dos Estados Unidos, principalmente o resultado da eleição em Nova York. Quem está com a gente para comentar isso, excepcionalmente na quarta-feira, é o nosso colunista Eduardo Graça, repórter especial do Globo. Boa noite, Edu. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. Oi, Fernando. Um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Edu, eu queria ouvir sua análise sobre o saldo geral das eleições que aconteceram nos Estados Unidos e que tiveram vitórias democratas em lugares importantes, e essa que é emblemática do primeiro prefeito muçulmano na cidade de Nova York, Zohran Mamdani, e ele num discurso muito de confronto com Donald Trump, né? O que isso significa? O que a gente pode esperar? Eu acho que o Partido Democrata acordou de um sonho, de um sono longo, né? Que já durava muito tempo. Acho que há muito tempo a gente não viu o Partido Democrata tão combativo e celebrando vitórias com candidatos de perfis muito diferentes, né, Vera? Claro que a gente presta mais atenção, até por ser a capital informal do planeta e pelo peso simbólico que tem Nova York ser governada pelo primeiro prefeito, não só muçulmano, mas socialista, filho de imigrantes, que bateu duro na campanha contra os preços dos imóveis nos Estados Unidos, tanto para aluguel quanto para compra em Nova York. Quer dizer, ele é uma espécie de anti-Trump ambulante em muitos aspectos. Então é importantíssima a vitória dele. Não é menos importante, no entanto, do ponto de vista político, da cena política americana, as vitórias de candidatas mulheres mais moderadas nos governos de Nova Jersey e Virgínia. Os três lugares, né, Nova York, os estados de Virgínia e Nova Jersey, são localidades que já votam mais com os democratas. Mas nas últimas eleições, ano passado, exatamente um ano, a gente estava aqui conversando sobre isso, houve um avanço muito grande do Trump nos três lugares. Ele ficou, parece estranho a gente pensar isso, mas ele ficou só a 5% dos votos de vencer na Virgínia e Nova Jersey. Todos esses candidatos que a gente está comentando, eles saem das eleições hoje muito mais à frente do que a vice Kamala Harris teve de votos há um ano atrás. Então, assim, é uma prova de que o Partido Democrata está vivo e com uma mensagem muito forte anti-Trump, centrada na economia. Edu, Mamdani, ele venceu. Primeiro, o comparecimento em Nova York foi espetacular, extraordinário, né? 2 milhões de pessoas saíram para votar. Não se via isso há muito, muito tempo. Ele venceu em áreas ricas e áreas pobres. Venceu em áreas ricas do Brooklyn, de Manhattan. Venceu também em áreas historicamente negras, latinas, do Bronx e do Brooklyn também. Que retrato é esse do que ele fez na campanha que deu esse resultado? Pois é, ele conseguiu e a gente precisa lembrar, né, Fernando, que ele começou essa campanha com 1% de preferência. A cúpula do Partido Democrata já tinha um candidato pronto, que é um ex-governador de estado, que perdeu e que aposentou a sua carreira política provavelmente hoje. O Mamdani conseguiu agregar com um discurso de esperança, de novidade e também, isso é muito importante, um discurso anti-establishment. Ele foi ajudado porque o candidato que ele enfrentava dentro do Partido Democrata e mesmo nas eleições gerais, porque ele se reinventou como candidato independente, era um ex-governador muito impopular. Mas ele conseguiu colocar esse manto do anti-establishment, que agora o Partido Democrata está de olho nesse manto para as próximas eleições, tanto as do ano que vem, que vão definir o controle do Congresso, quanto a da sucessão do Donald Trump. O Trump concorreu como sendo esse candidato no ano passado. Não vai ser mais possível para o Partido Republicano repetir esse personagem. Então, isso ficou agora para os democratas. E o Mamdani representa isso de uma maneira
muito clara. E você mencionou o quanto ele conseguiu ter votos de ricos, pobres. É porque a pauta dele e das moderadas em Nova Jersey e na Virgínia, essa pauta central era o bolso mais vazio dos americanos desde que o Trump assumiu a presidência. O Trump prometeu que esse bolso ia ficar mais cheio e, por conta também dos tarifaços todos, isso não aconteceu. E as pessoas estão reagindo. Inclusive, vários hispânicos que votaram em Trump, se você olha ali o voto distrital em New Jersey e mesmo em Nova York, onde o Trump chegou a quase 30% dos votos, esses votos retornaram para o Partido Democrata. Isso, na microanálise, é muito importante. O Edu, e como é que a extrema-direita está reagindo, hein? Já tem gente querendo questionar a cidadania do Mandani, falando até em deportação. O Steve Bannon deu uma entrevista nesse sentido, né? Deu sim. E é interessante até o horário dessa entrevista, né, Carol? Tinha virado o dia, meia-noite e pouquinho, as urnas finalmente mostraram o resultado muito favorável para o Partido Democrata, e o Bannon deu essa entrevista gigante, extensa, em que ele já diz que o governo americano, né, o governo Trump, deveria começar a investigar se o Mandani de fato é cidadão americano. É muito parecido com o que a extrema-direita fez, você vai se lembrar, com o Barack Obama, ainda quando o Trump lançou a candidatura dele em 2015. Agora, tem um pano de fundo dessa entrevista que eu acho interessante, que assim, eles sentiram o golpe, né, a extrema-direita. Porque eles, de fato, a primeira coisa que o Steve Bannon fala é que não pode olhar para o Mandani como sendo um candidato que o Partido Republicano pediu a Deus para ser o oposto da direita, um candidato que não seria tão americano assim, socialista. O que o Bannon diz na entrevista é que ele é extremamente perigoso para o Partido Republicano porque ele consegue trabalhar nos mesmos estratos do Trump. Ou seja, com um populismo muito forte, só que ao contrário do Trump, ele apresenta projetos criticados pelos adversários como sendo meio sonháticos, para usar essa palavra, um pouco assim, mais de sonho do que de realidade, mas projetos muito da vida cotidiana, para você pagar menos no transporte público, para o seu aluguel ser mais barato, para você poder comprar no supermercado comidas, alimentos por um preço menor. Isso, de fato, assim, ele conseguiu falar com todo mundo. Pobres, classe média, ricos. É isso, e ainda os democratas tiveram outras vitórias importantes que também mostram aí, de alguma maneira, o desgaste do Trump nesse começo, né, Edu? Sim, Califórnia é um exemplo claro, né, em que as pessoas saíram em peso para votar num tema, Vera, que assim, a princípio não é um tema que fale da vida delas cotidiana, né, que é a reestruturação do desenho dos distritos eleitorais na Califórnia. E as pessoas saíram para apoiar o governador Gavin Newsom, que sai como um eventual possível líder ao lado do Mandani, ao lado das governadoras, como um grande vitorioso da noite. Foi assim, está sendo difícil a noite, foi difícil ontem, será difícil hoje à noite na Casa Branca. É isso. Tomara que ele não resolva demolir um outro pedaço em vingança. Obrigada por hoje, Edu. Exato, nunca se sabe. Obrigada por hoje, Edu. Até segunda-feira. Prazer é todo meu. Um beijo em todas. Até logo. Tchau, Edu. Beijo, Edu.